Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me lance fora da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada também pela tua presença. Esse mês é o mês de agosto, o mês do Dia dos Pais. E me veio à memória uma parábola que o próprio Jesus mencionou na palavra dele, que está no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: Um certo homem, ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo falou assim para o pai: Pai, dá-me a minha parte da herança, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E o pai, ele dividiu a herança para os 2 filhos. E o filho mais novo, quando ele recebeu a parte dele, ele foi embora. Ele foi para uma cidade bem distante. E nessa cidade, ele começou a viver da forma que ele queria, da forma que ele quis. Ele desperdiçou o dinheiro todo, tudo que ele recebeu do pai, ele desperdiçou. E chegou um momento, irmãos, que ele começou a passar necessidades. Por quê? Porque ele não tinha mais condições. Nesse tempo, a cidade que ele estava passou por uma crise de fome. E esse cara, ele começou a passar fome, sabe? E ele começou a pedir ajuda. Só que ninguém queria ajudar ele. E foi até que ele foi atrás de emprego. E o único emprego que ele encontrou foi um emprego para apacentar porcos, para alimentar os porcos. E esse cara, ele passou tanta fome, irmãos, que no momento que ele estava apacentando os porcos ali, ele sentiu o desejo de comer as bolotas dos porcos. Sim, a comida que os porcos comiam, ele sentiu o desejo de comer porque ele estava com muita fome. Mas nesse momento, sabe, nesse momento de necessidade, nesse momento difícil que aquele rapaz estava passando, ele lembrou de uma pessoa. De quem que ele lembrou? Sim, ele lembrou do pai. Ele lembrou do pai dele. E ele lembrou que os servos do pai dele passavam bem, passavam melhor do que ele. E ele lembrou e ele falou assim: os servos do meu pai, eles não passam necessidade. Eles têm abundância de pão, enquanto eu estou aqui com fome, perecendo, necessidade, carecendo de fome. E ele pensou, ele falou assim para ele mesmo: eu já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer ao meu pai: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. Eu não sou digno de ser seu filho, eu não sou digno. E foi o que ele fez, irmãos. Ele voltou para a casa do pai. E a parábola que Jesus estava falando, que Jesus falou assim, que quando o filho estava voltando para a casa do pai, o filho estava distante ainda. Mas o pai avistou o filho. Sim, o pai, ele reconheceu o filho. E o pai, ele pegou, se encheu de compaixão por aquele filho. E ele foi até o encontro do filho, ele foi correndo até o filho. E quando ele chegou até o filho dele, ele abraçou o filho, ele beijou o filho. E o filho falou para o pai: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho. E sabe o que foi que o pai fez, irmãos? O pai falou para os servos: traz a melhor roupa para o meu filho. Coloca um anel no dedo dele. Traz sandálias para ele calçar. E o pai ainda fez mais. O pai ainda falou para os servos e disse assim: mata o melhor bezerro. Mata, porque eu quero fazer uma festa para o meu filho. E o pai, ele fez uma festa para aquele filho. E vocês lembram, irmão? Vocês lembram no começo da parábola? O pai, ele tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. E o mais velho, que estava o tempo todo com o pai, nesse momento que o filho chegou, o filho mais novo, o mais velho estava no campo. E quando ele estava voltando para casa, ele escutou uma zoada de música. E ele perguntou a um dos servos o que é que estava acontecendo, por que aquela festa. E um dos servos falou para ele: você não está sabendo? O seu irmão voltou. O seu irmão voltou e o seu pai está fazendo uma festa para ele. O seu pai matou um bezerro cevado.
o seu pai vai fazendo uma festa para seu irmão. E aquele irmão, né, o mais velho, foi até o pai. Ele não quis entrar na festa. Ele não quis porque ele não concordava com aquilo. E eu acredito que ele também não estava acreditando o que estava acontecendo. Mas quando o pai ele saiu, o filho mais velho chegou no pai e falou assim: pai, o que é que está acontecendo? Eu sempre estive o tempo todo com o Senhor. Eu nunca transgredi os teus mandamentos. E o Senhor nunca matou um bezerro para eu comer com os meus amigos, para eu fazer uma festa com os meus amigos. E esse seu filho aí, que pegou seu dinheiro, foi embora, gastou todo com as meretrizes, no caso as mulheres, e o Senhor trata ele dessa forma, e o Senhor faz uma festa para ele. E o pai virou para o filho mais velho e falou assim: filho, você está o tempo todo comigo. Tudo que é meu é seu. Mas seu irmão, filho, seu irmão ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Então é justo que eu faça uma festa sim para o seu filho. Então, irmãos, o porquê que eu trouxe essa parábola? O porquê? Porque essa parábola fala do amor do pai para o filho. Sim. Só que eu quero falar, o meu intuito aqui é falar do amor do Pai Celestial por nós que somos filhos dele. Aquele filho mais novo, ele achou que o pai não ia mais aceitá-lo como filho, né? Porque ele estava todo errado, né? Ele foi embora sem dar uma justificativa, não disse para onde ia, gastou o dinheiro todo, sabe? Mas mesmo assim, o pai, ele se compadeceu do filho. E é isso, irmãos. É Deus também, né? Deus, ele se compadece de nós, independente do que a gente fez, independente do que a gente faça. E o que eu quero falar também aqui é que aquele filho mais novo, graças a Deus, né, que ele teve tempo de voltar. Sim, porque imagine só, se aquele filho mais novo, ele volta para casa do pai, e se por acaso o pai não está lá, não importa que o pai morreu, né? Então quem ficou foi o filho mais velho. Você acha que aquele filho mais novo ia ter a honra que ele teve? Você acha que o filho mais velho ia honrar o irmão? Ia dar uma festa, ia matar um bezerro, ia dar roupas novas, sandália, um anel? Eu tenho certeza que não, irmãos. Eu tenho certeza que não. Mas que bom que o filho mais novo, quando voltou para casa, ele teve tempo, né? Que bom que ele teve a oportunidade de encontrar o pai ali. E eu tenho certeza, irmãos, que esse tempo todinho que ele estava distante, o pai, ele nunca se esqueceu dele. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que o pai nunca perdeu a esperança do filho voltar. Independente do que ele fez, era filho dele. Ele o amava. E é esse o amor de Deus por nós. A palavra do Senhor diz também, né? Que pode uma mãe se esquecer do filho que mama, que dá de mamar? Ela não vai se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que isso aconteça, diz o Senhor, jamais eu me esquecerei de ti. Então o Senhor diz, mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, eu nunca esquecerei dele, eu nunca vou esquecer de ti. Esse é o amor de Deus por nós, irmãos. O filho mais velho ficou indignado, né? Ficou indignado porque pelo que o irmão fez. Ele ficou indignado. Ele tinha razão? Tudo bem, ele tinha um pouco de razão, né? Pelo que o irmão fez, foi embora, não deu justificativa. Apesar que o dinheiro era dele, né, irmãos? O dinheiro era dele, ele fez o que ele quis, sabe? Mas assim, a palavra do Senhor diz também, né, irmãos? A gente levando assim pros dias atuais, sabe? A palavra do Senhor diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, do que quando 99 justos não precisa de arrependimentos. Então aquele filho mais velho, ele ficou revoltado porque o pai nunca tinha matado um bezerro para fazer uma festa para ele. Mas com certeza, irmãos,
que eu acho que ele nunca pediu, né? Na parábola não fala, mas com certeza que se ele pedisse pro pai, pai, mata aí um boi, né? Um bezerro, para eu fazer uma festa com os meus amigos, eu tenho certeza que o pai deixava, né? Porque como o pai falou para ele, tudo que é meu, filho, é seu, é seu. Sabe, irmãos? E é isso, irmãos. Independente do que você fez, independente do que eu fiz, independente, sabe? Vamos olhar pro filho pródigo, sabe? Independente do que ele fez, ele foi ousado. Mesmo ele sabendo que estava errado, né? Porque a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer o nosso erro, é reconhecer as nossas falhas, sabe? E eu olhando para essa parábola, eu admiro o filho pródigo por causa disso, porque ele reconheceu, sabe? Eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado filho dele, eu não sou digno, não sou. E ele reconheceu isso, mas mesmo assim, ele sabendo que estava com falhas, mesmo assim ele tentou, mesmo assim ele foi até o pai, ele foi lá para pedir perdão, e ele falou, eu vou pedir para meu pai, para eu trabalhar para ele, porque até os trabalhadores do meu pai são dignos, eles têm dignidade, eles passam bem. Ele foi com esse intuito para trabalhar para o pai, só que ele não esperava que o pai ia honrá-lo, né? O pai honrou ele, irmãos. Ele não esperava, né, ser recebido da forma que ele foi recebido, com festa. Ele não esperava. E eu falo, sabe, irmãos, em relação a nós também. Muitas das vezes a gente se afasta de Deus, a gente se esquece do Senhor. Mas Deus, ele não esquece de nós, irmãos. E Deus, ele está aqui esperando, nos esperando, sabe? A gente chegar até Ele, sabe? E eu digo para vocês, há tempo de se arrepender, há tempo de reconhecer as falhas, há tempo de mudar. O tempo é agora, não é amanhã. Como eu falei aqui, que bom que quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele encontrou o pai. Mas se ele não encontrasse o pai, ele não ia ser recebido da forma que ele foi recebido. Ele não ia. Mas que bom que ele teve a oportunidade de encontrar o pai ali. E essa oportunidade, irmãos, que Deus ele nos dá todos os dias, de nós chegarmos até a Ele, sabe? De pedir perdão, de pedir ajuda a Ele. E eu digo para você, irmãos, Deus ele é um Deus que surpreende. Deus ele é um Deus de surpresa. Deus é um Deus que quer nos dar o bom e o melhor. Mas muitas das vezes a gente que impede o agir de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes, eu sempre falo, né? Deus está com a bênção aqui, ó. A bênção do Senhor está aqui. Mas muitas das vezes a gente não vai até o Senhor. A gente fica endurecido, né? Nosso coração fica duro de ir diante do Senhor por causa de um pecado, por causa de uma falha, por algo que nós cometemos. Irmãos, quem é que nunca pecou? Quem é que nunca transgrediu a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor? Quem? Todos nós somos pecadores, irmãos. Mas nosso primeiro passo, nós temos que dar o primeiro passo. Como o filho pródigo deu, ele reconheceu as falhas dele. Ele viu que ele errou. E ele voltou para o pai, mesmo errado, mesmo no pecado, mesmo sujo como ele estava, mas ele voltou para a casa do pai. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era o pai dele, irmãos. Nós sabemos quem é o nosso pai. O nosso pai celestial. O nosso pai, o único que nunca vai nos abandonar. O único. Todos podem nos abandonar, todos podem virar as costas para nós, irmãos, mas Deus, ele nunca vai fazer isso. E eu digo para você que está aqui, que não tem pai, sabe, que nunca chamou um homem de pai. Você tem pai, e o seu pai, ele está com você. O seu pai, ele nunca lhe abandonou, não. E você pode chamar assim ele de pai, porque você tem pai. Nós temos um pai celestial. Que nós vamos lembrar do nosso Pai, amém, mas que a gente também possa lembrar do nosso Pai celestial, o que está acima de todos, o que está acima de todos e que é, né, maior do que tudo e maior do que todos. Então, quando Jesus ele mencionou esse versículo na Bíblia, ele quis dizer isso, sabe, irmãos?
Ele quer dizer que há tempo de se arrepender. Não importa o que você fez, há tempo de mudança enquanto nós estamos vivos. O tempo é agora, não é amanhã. O tempo de mudar é agora. E tudo, irmãos, é aprendizado, né? Eu creio que com essa parábola do filho pródigo, né, eu tenho certeza que, né, vamos olhando assim, que ele aprendeu, ele tomou uma lição. Ele tomou uma lição. E tudo que acontece nas nossas vidas é para o nosso crescimento. Nada é em vão. Nada é em vão, tudo é para o nosso crescimento. Sim, o Senhor, Ele nos mostra, sabe, assim, para que a gente possa mudar. Muitas coisas que a gente passa nas nossas vidas é para o nosso crescimento. Sim, muitas coisas, sabe? E em relação ao filho mais velho, ele ficou indignado, sabe? Ficou indignado pelo que aconteceu, irmãos. Mas assim, o amor de Deus, ele é maior do que tudo, ele é maior do que todo. Do que tudo e maior do que todos, né? Então a palavra que eu trago hoje é essa, que a gente possa ser igual o filho pródigo, sabe? Assim, reconhecer as nossas falhas. Sim, reconhecer que nós precisamos do Senhor, né? Porque nesse momento o filho pródigo, ele reconheceu que ele precisava do pai dele. Ele reconheceu que existia alguém que o amava. Ele reconheceu. Então que a gente possa lembrar do nosso Pai Celestial, o que nunca vai nos abandonar. E interessante aqui, irmãos, que nessa parábola, eu não vejo aqui em nenhum momento o pai perguntando por filho: por que você voltou? Por que você destruiu a nossa herança? A herança que eu lhe dei? Eu não estou vendo aqui o pai fazendo nenhuma pergunta para o filho. Pelo contrário, o pai só quis agradar o filho. O pai estava tão feliz, irmão. Tão feliz porque o filho tinha voltado, que ele não quis nem saber o que foi que o filho fez. Ele só queria o filho ali por perto. Ele estava feliz porque, como ele falou, meu filho estava morto e hoje ele ressuscitou, né? Olhando para esse lado, a nossa vida, muitas das vezes, a gente está nas trevas, fazendo coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. E quando a gente se volta para o Senhor, que a gente vem para a luz, a gente começa a agradar o Senhor, né? E é isso que importa. O importante não é o que a gente fez, e sim o que a gente faz. O importante não é o que você praticou ontem, mas sim o que você pratica hoje, sabe? O importante é se arrepender, é reconhecer as falhas, é reconhecer que você precisa, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos de mudança, e todos os dias o Senhor, ele nos dá uma oportunidade para mudar. Todos os dias. Amém? Então, assim, essa é a palavra que eu trago para hoje. Que a gente possa, sim, adorar ao nosso Pai Celestial. Adorar aquele que está acima de tudo, que está acima de todos. E que nunca nos esquece, irmãos. Deus, ele nunca lhe esqueceu. Deus, ele nunca vai lhe esquecer porque você é filho. Você é obra das mãos do Senhor. Foi o Senhor que ele fez, foi o Senhor que nos fez, irmãos. E muitas das vezes a gente não lembra dele. A gente não lembra. Mas que a partir de hoje a gente possa sim lembrar do Senhor como o nosso Pai. Porque muitas das vezes tem pessoas que falam: ah, Deus, né? Mas Deus é nosso Pai. Ele é maior do que tudo. Deus é Deus. Ninguém é comparado a Deus, né? Porque Deus é Deus. Mas Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. E nós somos dele também. Amém? Então, nessa data do Dia dos Pais, eu desejo a você que está aqui, que você lembre do seu Pai Celestial. Que você lembre de dizer para ele: Pai, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Obrigada porque o Senhor está comigo, porque o Senhor nunca me abandonou. E eu sei que o Senhor nunca vai me abandonar. Obrigada, meu Pai, pelos livramentos que o Senhor tem me dado. Obrigada pelas bênçãos também que o Senhor tem depositado na minha vida. Então que a gente possa reconhecer a grandeza do nosso Pai Celestial. Do nosso Pai que, ao todo tempo, está lutando, está enviando anjos ao nosso favor. E saiba, irmão, irmã, que você não está só, independente se lhe abandonaram, independente do que falam de você.
Você não está só. Amém? Deus está contigo e você tem sim uma pessoa que ama você. Se por acaso você tem um pai e ele não lhe dá importância, não um pai terrestre, né? Não lhe dá importância, saiba que você tem um pai. Que ele está com você e que ele nunca lhe abandonou. E que ele nunca vai lhe abandonar. E que ele está esperando você ir ao encontro dele. Ele está esperando você conversar com ele, chamar ele para conversar. E eu digo isso, irmãos, sem vergonha nenhuma, sabe? Porque não é mais tempo de perder tempo. Não é mais tempo de perder tempo. A gente tem que falar de Deus sim. A gente tem que falar de Deus para as pessoas. Tem muitas pessoas aí que acham que tá só no mundo, que acham que ninguém se importa com elas, que acham que não tem ninguém que a ame. Mas nós esquecemos de um ser superior, né? Que está o tempo todo conosco, que está aqui nesse momento. Amém? Então, assim, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, tá bom? E sempre olhe para Jesus. Sempre olhe para Jesus. Não olhe para o que você fez. Jesus, ele é bem maior do que o seu pecado. Jesus, ele é bem maior das suas práticas pecaminosas, do que você fez, né? Porque eu creio que você vai mudar, sabe? Como Jesus diz, né? Arrependimento e mudança. Arrependimento e mudança. Amém, irmãos? Então fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. E qualquer coisa, eu tô aqui. Amém? Beijo. Tchau. E você que se afastou dos caminhos do Senhor, que em algum momento da sua vida, não sei o que aconteceu, que você se afastou, há tempo de voltar. O tempo é agora, tá bom? Não deixe passar mais tempo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tá bom? Então, o tempo de voltar é hoje. É hoje. E não tenha vergonha de voltar para o seu pai. Não tenha vergonha de chegar diante do seu pai da forma que você tá. Não. Olhe para o Senhor. Tá bom? Fique na paz do Senhor.